Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar prosseguimento, então, ao nosso estudo no breve Catecismo de Westminster, agora com a pergunta 8. Você pode acessar aqui no card a playlist de todos os vídeos que já foram feitos. Nós, agora, responderemos a pergunta 8, que é: como Deus executa os seus decretos? Como Deus executa os seus decretos? Deus, ele executa os seus decretos na obra da criação e na obra da providência. Ou seja, Deus, ele coloca em realidade, ele transforma em realidade aquilo que ele planejou. E ele faz isso tanto na criação quanto na obra da sua providência. Vamos ver alguns textos que mostram essa realidade na Escritura. Nós temos Atos 4:24, quando os discípulos, então eles reunidos ali, eles oram ao Senhor dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e tudo o que neles há. Nós vemos também em Isaías, no capítulo 40, versículo 26, ainda se tratando a respeito da obra da criação. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Deus criou todas essas coisas. Mas nós vemos também que Deus, ele age no meio dos homens. Deus, ele age durante a história. E nós vemos uma asseveração muito forte com o rei Nabucodonosor. E então, Deus agindo ali na vida dele, ele diz o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Nós vemos então que Deus tanto age criando todo o universo, tudo que existe, quanto ele também age interferindo no meio da história, interferindo na vida de pessoas, intervindo na realidade criada. Nós vemos aqui então, meus irmãos, que o conceito cristão de Deus é muito diferente do conceito deísta. O deísmo, ele prega basicamente que Deus criou tudo o que existe, formulou leis fixas e simplesmente deu corda, como se fosse um relojoeiro que deu corda na sua obra e deixa ele funcionar por si só. Mas essa não é a verdade. Nós vemos que Deus tanto cria a realidade, quanto ele também sustenta essa realidade. E Deus cria a partir do nada, como nós vamos ver na próxima pergunta. E isso faz de Deus tanto imanente quanto transcendente, ou seja, Deus interage com a sua criação, sim, ele não está distante de nós a ponto de não poder se comunicar conosco, ele é um ser pessoal, mas ele também transcende, ele ultrapassa todas essas coisas. Nós vemos também, irmãos, através dessa pergunta, que Deus, ele tem tanto o poder de planejar quanto o poder de executar aquilo que ele planejou. Nós, muitas vezes, não temos esse poder. Nós pensamos, fazemos planos, mas os nossos planos são frustrados. Agora, os propósitos de Deus, os decretos de Deus, nunca, jamais serão frustrados. Ninguém pode lhe deter a mão. E nós vemos isso na sua obra da criação, que ele criou por sua palavra, e nós vemos também isso na obra da sua providência. Aqui nós podemos ver aquela filosofia, não pode nem ser chamada de teologia, da confissão positiva, que nos diz para determinar, para decretar. Nós vemos que isso é muito falho e que isso é nada mais do que nós querendo nos colocarmos no lugar do Criador. É Ele quem tem poder tanto de planejar quanto de executar. A confissão positiva não é verdadeira. Isso, meu irmão, você pode ter certeza, minha irmã, de que Deus faz tudo o que faz na criação e na providência, visando a sua própria glória e o bem do seu povo. Então nós devemos louvar esse Deus como o nosso Criador. Nós devemos admirar o seu cuidado paternal para conosco. Nós também devemos saber que Ele está reinando e governa todas as coisas. Mesmo em meio a todo esse caos, essa pandemia, Deus está no seu trono, Ele está reinando e Ele está governando todas as coisas. E por isso você pode ter a segurança de que a história não fugiu do seu controle, de que
Ele está conduzindo a história para o cumprimento desses seus decretos. Ele está conduzindo a história, tanto no macro, no ambiente maior, a história em geral, quanto a história da sua vida. Ele está conduzindo a sua história e a história de todo o universo para aquele fim último, que é a glória do nome dele e a redenção eterna do seu povo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa meditar nessa palavra e aguarde o próximo vídeo com a pergunta 9. Deus abençoe.